Olá, criançada! Venha para mais uma videoaula. Peguem aí o livro de vocês de ciências nas páginas 58 e 59 para a nossa aula de hoje. Olá, criançada! O nosso assunto de hoje é esse aqui, os seres vivos. Aqui nós temos alguns exemplos de seres vivos, que são os animais e as plantas. E olha só o que que acontece. Cada um tem um ciclo de vida, é isso mesmo. E necessidades como se alimentar e respirar durante toda a sua vida. E os seres vivos também podem dar origem a outros seres semelhantes, quer dizer que podem ter filhotes ou ter outras plantinhas semelhantes àquelas. É o que chamamos de reprodução. Aqui a gente vai ver dois exemplos de reprodução, de vida, o ciclo de vida de dois seres vivos. Nós vamos ver aqui do sapo e da laranjeira. Vamos ver primeiro do sapo, o ciclo de vida do sapo cururu. O que que acontece? Primeiro vem os ovinhos do sapo, que a dona sapa colocou ou na lagoa, botou na lagoa ou no rio, em alguma água. Tem que ser em água, viu, criançada? Agora, quando esses ovinhos começarem a crescer, vai formar aqui dentro deles o girino. Olha só, aqui é o girino. Aí, olha, o girino vai criando patinhas e dando um formato do sapo, que é aquele que vocês conhecem. Aí, ó, por enquanto é só cabecinha e rabinho, depois o rabinho vai desaparecendo. Aqui já são os sapos na fase adulta. E os sapos, eles se relacionaram e agora aqui a dona sapa está lá no rio novamente colocando seus ovinhos para poder dar origem a outros sapinhos. Assim como ela nasceu, cresceu, reproduziu, agora olha só, morre. Isso é o ciclo de vida do ser vivo. Então, o sapo ele vive aproximadamente, criançada, 10 anos, tá? Agora a gente vai ver aqui o que que acontece no ciclo de vida da laranjeira. A laranjeira, a semente demora 2 semanas para germinar. Olha só, 14 dias aproximadamente. Aí a planta ela pode chegar até a 8 metros de altura e demora 5 anos para se reproduzir. Olha só que a semente na terra, depois aqui já é uma árvore adulta, já tem as flores e depois vai germinar essas flores para virar os frutos. E quando a árvore já está bem velhinha, o que que acontece? Ela morre. Isso é o ciclo de vida da laranjeira, assim como acontece com a laranjeira, também com outras árvores. Embora o ciclo de vida das árvores é mais longo do que dos outros seres vivos. Olha só aqui nesta atividade, nós temos o exemplo de um ciclo de vida da galinha. A galinha também ela bota ovos, porque é uma ave. Nem todas as espécies botam ovos, tá, criançada? Alguns nascem da barriga da mãe, aqui nascem por ovos. Então a dona galinha botou ovo e aí tem que chocar para poder gerar o pintinho. E aí por diante, até chega, vira franguinho e depois se torna um adulto. Agora vocês vão enumerar esta atividade. O que que é isso? Vocês vão colocar do número 1 até o 4, mas você vai começar do que acontece primeiro. O que que acontece primeiro? Qual é o primeiro ciclo da vida? Vocês vão olhar aqui onde é que começa a vida da dona galinha. Começa aonde? Aí pensa aí direitinho e vocês começam a colocar os números, tá? E a gente vai ver que alguns seres vivos, alguns não, todos, necessitam de água para sobreviver também. Olha só, os animais e as plantas precisam de água para sobreviver, precisam de alimentos, precisam de ar para respirar. E agora a gente vai ver aqui que as plantas, elas podem produzir seu próprio alimento.
Olha só que legal! A planta não precisa sair de um lugar para outro para procurar seu alimento, porque ela produz seu próprio alimento. Os outros seres vivos, não, eles precisam se alimentar, eles se locomovem para poder se alimentar. Ou eles se alimentam de outras espécies de animais ou de plantas, como é o caso do boi, da vaca, que comem capim. E já tem o leão, por exemplo, que comem outros animais. É isso aí, criançada. Como é que a planta produz seu próprio alimento? Vocês têm curiosidade? Olha só. A Pro vai falar aqui mais ou menos por cima e depois vocês pesquisem aí que na internet tem muitos vídeos explicativos. Então, pela raiz da planta, que vai começar tudo aí. A raiz vai absorver a água e os sais minerais no solo, vai levar até as folhas, tudo por dentro da planta, tá, criançada? Aí, quando chega na folha, a folha lá tem a clorofila, que é aquela cor verde da planta. Aí a clorofila vai pegar e vai puxar o gás carbônico, que é uma espécie de gás que está misturado também com o oxigênio. Aí vai puxar esse gás carbônico e vai puxar também a energia do sol, a luz do sol. E aí acontece a fotossíntese. Fotossíntese é esse processo aí para poder a planta produzir seu alimento. E olha que legal, as plantas e os animais precisam do gás oxigênio para respirar. E esse gás oxigênio a gente encontra tanto no ar como também dissolvido na água. Mas só que nós somos adaptados para respirar na terra. Então, dentro da água são os animais aquáticos, tá? Não vai inventar de respirar dentro d'água aí não, viu, criançada? Aqui agora tem uma atividade que vocês têm que marcar só aquilo que vai definir como característica, que identifica como característica de um ser vivo, quer dizer, da aranha canidé. Qual é a característica que tem aqui que define que é ser vivo? Ela pesa 1 quilograma aproximadamente. Qualquer coisa aí pode pesar aproximadamente 1 quilograma, não precisa ser um ser vivo, certo? Ela precisa beber água. Será que uma mesa precisa beber água? Olha lá. Se a aranha precisar beber água, você vai marcar aqui. Ela se alimenta de frutas, sementes e insetos. Se a aranha, para ser um ser vivo, ela precisa o quê? Precisa alimentar, não é mesmo? Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez, que nascem de ovos. Eu acho que está muito fácil. Ela tem cores fortes. Qualquer coisa pode ter cor forte, não é mesmo? Até uma parede pode ter uma cor forte. Não, isso não quer dizer que uma parede é um ser vivo. Então, a Pro deu aí as dicas. E vocês sabem que para definir o que é um ser vivo, precisa nascer, crescer, reproduzir, morrer, alimentar, respirar. Tudo isso define as características de um ser vivo. Então, vamos para a próxima atividade. Nossa próxima atividade é um ditado com imagens. E nós vamos aprender as sílabas complexas, que são essas do bra, bre, bri, bro, bru, e depois, na frente, a gente vai ver outras coisas. Então, vamos para o nosso primeiro desenho que vocês vão escrever aí no seu caderno. Olha só, aqui nós temos a imagem de uma cabra. Aí vocês devem escrever aí no seu caderninho, tá? Agora aqui tem um casebre, tem brincos, brócolis e bruxa. Escrevam aí no seu caderninho. Faça em forma de lista. Agora aqui a gente vai para outro aqui. Esse outro aqui é com cra, cre, cri, cro, cru. Cran, depende da pronúncia. Vamos lá. Cravo, escrevam aí, criança. Creme, criança, crocodilo, cruz. Viu como tá fácil? Escrevam aí e prestem bastante atenção, não vai escrever errado. Olha bem o fonema, o som das letras e escrevam, tá? Por hoje é só. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!